Aquele abraço a toda a audiência da Rádio Band News Goiânia, que tá ligada aqui no canal das Feras do Esporte, é o canal que mais cresce no Brasil e no mundo. Já batemos os 60 mil inscritos, agora o foco é chegar ali, ó, 100 mil inscritos. E aqui ao meu lado, Dedê, ao meu lado esquerdo e ao meu lado direito, Tim. A gente vai falar sobre o primeiro turno do Vila Nova nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Ô Danilo, eu sei que você queria que o Tim começasse, mas como eu sou teimoso, vou começar por você. Boa noite. Acabamos de sair de uma jornada. Como que você analisa esse primeiro turno, essa primeira parte do Campeonato Brasileiro da Série B, feito pelo Vila Nova, que fecha com 27 pontos? Boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, ídolo, maestro. Tinha que começar com ele, é o ídolo, né, da nação colorada, respeito máximo. Mas, enfim, em relação ao primeiro turno do Vila Nova, foram 10 jogos, Igor, fora de casa, 6 derrotas, né, apenas 2 vitórias contra o Atlético e a Ferroviária. 2 empates conseguiram também. O Vila jogou 30 pontos, só conseguiu 8, é um número muito baixo. Não esperava uma pontuação tão baixa assim. O Vila aqui em 2023 vira com 35 pontos, em 2024 com 30 e nesse ano de 2025 com 27. Essa numeração ela só vem caindo ano após ano, mesmo nós querendo que o Vila Nova, falando que o Vila aprendeu a jogar a Série B, que o Vila tem um dos orçamentos mais baixos de toda a competição, tá brigando na parte superior da tabela, mas se quer algo mais, se quer fazer com que o seu torcedor continue a sonhar e pensar numa possibilidade de acesso, ele tem que vencer jogos fora de casa. O Vila tem campanha de times que estão na zona de rebaixamento quando o assunto é fora de casa e não pode. Agora no retorno o Vila terá o inverso, 10 jogos dentro do Oba, aonde ele vai ter que fazer uma campanha similar ao que foi o Atlético em 2023, quando conseguiu naquela altura 11 vitórias, 4 empates e apenas 4 derrotas nas mãos do Jair Ventura e conseguiu o acesso. O Vila Nova tem um caminho difícil por percorrer, já enfrenta o vice-líder Coritiba na quinta-feira, na próxima semana, no primeiro jogo do retorno. É hora de diminuir, encurtar, inclusive, a distância para o próprio Coritiba. Hoje a diferença vira de 8 pontos nesse primeiro turno e já pode ser encurtada no primeiro jogo para 5, de um dos candidatos que vai brigar até o final pelo acesso, o bom time do Coxa. Mas eu vejo que o primeiro turno do Vila ele teve muita oscilação, perdeu 5 seguidas, teve mudança de comando técnico, teve treinador novo chegando, uma comissão técnica que nos 2 primeiros jogos já coleciona 2 derrotas pesadas contra o América Mineiro e contra o Amazonas. Então, assim, o Vila tentou se recuperar e reestruturar a meio desses 19 primeiros jogos. Agora, cabe ao Vila Nova organizar-se, buscar alguns reforços pontuais, principalmente nos 3 setores do campo. Eu vejo o setor do lado esquerdo, defensivo, primordial, precisa de um novo lateral esquerdo. O meio campo precisa de um camisa 10 pensante, um cara que ajude o Jean Mota quando ele voltar. E na linha ofensiva, o Vila hoje não tem um 9 de referência, um 9 artilheiro. O Gabriel Poveda oscilou muito nesse primeiro turno. Então eu traria 3 peças pontuais para serem reforços de verdade e ajudar o Vila nesse retorno, Igor. Tá aí a opinião do Danilo Dias e agora é com você, Tim. Boa noite. O que você achou desse primeiro turno do Vila Nova nessa Série B? Boa noite, Igor. Boa noite, meu amigo Danilo Dias, nosso Dedê. Não, é uma honra ele começar primeiro, para mim não tem essa não. Eu vejo que esse primeiro turno do Vila foi muito irregular. O Vila precisava ter feito jogos com uma regularidade maior, que é o que pede campeonatos brasileiros de ponto corrido. A gente viu um Vila começando relativamente bem, tanto que chegou ali no G4, chegou a liderar por uma rodada o campeonato brasileiro, depois teve uma queda muito grande de produtividade, perdeu o Rafael Lacerda, que era seu treinador, trouxe o Luizinho e naquele momento ali, no momento de muita turbulência, o Luizinho nos 2 primeiros jogos também não conseguiu fazer um bom trabalho e acaba que o Vila caiu muito na tabela. Nessa reta final agora o Vila cresceu com o trabalho do Luizinho, o time começou a encaixar, parecia que ia fazer jogos melhores fora de casa porque conseguiu fazer 2 bons jogos contra a Ferroviária e o Avaí quando saiu de Goiânia, mas voltou a jogar muito mal no último jogo contra a equipe do Volta Redonda. Então o Vila precisa num segundo turno, acima de tudo, essa regularidade, uma constância maior. Teve também no primeiro turno muitos problemas de lesões e isso atrapalhou no trabalho do Luizinho, na escalação para que ele colocasse em campo o que ele tem de melhor. Então eu vejo que o Vila vira com a pontuação regular,
vai ter que fazer um segundo turno muito melhor do que o primeiro turno, se a gente pensar em acesso, e principalmente tem que ter essa regularidade, né? Tem que ser um time realmente que não caia o seu rendimento, porque o Vila não pode ter no segundo turno aquelas deficiências, aquelas partidas ruins como teve no primeiro. Se está pensando realmente em buscar o acesso, vai ter que fazer um segundo turno aí praticamente excelente para buscar o acesso, que é o que o torcedor tanto sonha. E agora eu vou fazer a mesma pergunta para os dois para a gente finalizar aqui nosso bate-papo. Danilo, dentro dessa regularidade que o Vila Nova precisa apresentar no segundo turno, quais as características de jogo que você mudaria no jogo mesmo do Vila Nova hoje? Você alteraria algo na criação de jogo, no posicionamento do ataque? O que o Danilo Dias faria para mostrar um Vila Nova melhor e mais competitivo nessa segunda parte? O Luizinho conquistou 5 jogos de forma invicta, né? Ele consegue vitórias e empates com um sistema mais reativo. Ele parece que abre mão da linha de 3 na frente, busca 4 jogadores no meio campo. Aí depois, nos intervalos, ele consegue fazer essa alternância de abrir já novamente um Guilherme Parede, um próprio Bruno Xavier, que tem entrado bem nos jogos. Mas eu penso que ainda falta um número 9. Eu tentaria trazer um 9 de referência, como tivemos Dantas e Pessoa em 2023, como tivemos jogadores ali que estava, quando a bola passa na área, que começa a cheirar gols. Eu vejo que os times que estão na ponta da tabela têm jogadores bons para isso. Você vê um Clube do Remo com Pedro Rocha, você vê um Goiás com Anselmo Ramon, um Coritiba com ataque também que busca sempre estar fazendo gols, um Josué, um camisa 10 pensante. Então eu mudaria, mas ser mais intencional. O Vila Nova tem que ser protagonista nos jogos, principalmente em casa. Você vê até mesmo o Vila quando vence os seus jogos em casa, ele consegue não ser protagonista grande parte do jogo. Ele dá a bola ao adversário, propõe ali o adversário se expor um pouco mais para buscar as transições. O Vila precisa se propor mais ao jogo, Igor, ter a bola, ter triangulação, jogadores que ganhem profundidade. Hoje nós vemos 2 volantes, o João Vieira e o Arilson, estão jogando muito próximos e não vê os outros 2 jogadores ganhando profundidade, alongando o campo. Então eu penso que o Vila tem que se alternar mais com jogadores que buscam essa profundidade dentro de campo e procurar um número 9 que cheira gol ali. E o que você mudaria no Vila para esse segundo turno, Tim? Eu vejo que o Vila, primeiro ponto que o Luizinho tem que alcançar é achar um time ideal, um time base. E isso é fundamental. Você ter aquele time onde você mexe o mínimo possível, só em casos de suspensão ou em casos de lesão. E hoje eu vejo que o Luizinho não tem isso. Ele não tem esse time ideal ainda, até porque muitos jogadores lesionaram. Então tem toda essa situação que ele está buscando ainda. E principalmente no segundo turno, como ele vai ter que fazer uma pontuação bem maior do que ele fez no primeiro turno, ele vai precisar ter a ousadia, principalmente quando sai de Goiânia. Porque dentro do Oba é muito fácil, a gente vê o Vila dentro do Oba, na maioria dos seus jogos, sendo um time agressivo, um time com intensidade, mesmo quando joga de forma reativa, como o Danilo falou naquele jogo contra o CRB, foi um jogo totalmente reativo do Vila Nova, mas ele foi eficiente, ele teve a pegada forte, a marcação forte, sem a bola, e fora de casa a gente não vê esse desequilíbrio entre jogar em casa e jogar fora, que tá fazendo o Vila ficar muito mal na tabela. Não conseguir chegar no G4, não conseguir nos últimos anos o acesso para a Série A, e para mim nesse segundo turno ele vai precisar dessas situações, de achar esse time ideal, o encaixe melhor entre o time ideal e principalmente a agressividade fora de casa. Fora de casa o Vila, principalmente quando pega times que estão na parte de baixo da tabela, deixa muito a desejar. Tem que ter um encaixe maior dos seus 3 setores para que o Vila consiga pontuar bem fora de casa. Porque se ele não conseguir pontuar fora de casa, ele não vai subir, ele não vai conseguir o acesso. Então ele precisa de ter esse equilíbrio entre jogar dentro de casa e jogar fora de maneiras parecidas. Então beleza, pessoal, tá aí o papo com esses 2 craques aqui que jogaram e agora são craques na opinião. Danilo, boa noite, tamo junto, valeu demais. Valeu, Igor, um abraço a todos no nosso canal aí, se inscrevam, ative e deixe o seu like. E é isso aí, Tim, seu último recado? Valeu, boa noite. Que o torcedor do Vila principalmente acredite. Continue acreditando, ainda está assim com possibilidade do Vila buscar o acesso. Não vai ser fácil, mas o Vila tem um elenco interessante. Eu acredito que o Vila tem condições sim de brigar ainda pelo acesso. Vamos ver como que vai ser dentro de campo. Foi bom demais bater esse papo com você, com meu amigo Danilo Dias aqui. Igor, espero que quem está nos acompanhando, nos assistindo também goste. Beleza, os recados foram dados, Vila Nova tá vivo e o Danilo Dias pediu o seu like. Então, não nos decepcione, curte aí esse bate-papo, comenta a sua opinião. Vila Nova vai conseguir o acesso, vai brigar lá em cima. Comenta, vamos bater esse papo maroto aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Band News Goiânia, que é o canal que mais cresce no Brasil e no mundo. Tamo junto, gente. Valeu! Tchau!